o executivo aqui nesta noite tão importante para a nossa sociedade de Curral Novo. Então, como já foi falado, campanha nacional, faça bonito, proteja nossas crianças e adolescentes. Polícia Militar do Piauí, GPM de Curral Novo do Piauí. Quebre o muro do silêncio. Bom, gente, eu diria que todo o conteúdo, não querendo achar que todos os conteúdos que foram falados até agora e o que eu vou falar foram de alta importância, mas eu diria o seguinte, que essas pequenas palavras aí, quebre o muro do silêncio, ela tá contextualizada em tudo que foi dito aqui e também o que será dito pela minha pessoa. Então, e essas palavras significam que você deve denunciar. E qual é a palavra de ordem sobre o tema que nós estamos comentando nesta noite? É denunciar o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente. Então, basta você quebrar esse muro do silêncio. Importantes vitórias já conquistadas. Hoje é uma das vitórias, né? É a data em que nós comemoramos. Hoje, 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, eu diria que aí foi o primeiro passo para que a gente pudéssemos ter vitória sobre esse tema. E o segundo, como já foi também bem explicado pelo nobre palestrante Rogério, sobre a Lei Araceli, né? A Lei Araceli, ela era uma criança de 8 anos de idade que foi violentada, torturada e morta em Vitória, Espírito Santo, em 18 de maio de 1973. Daí foi originado esse Dia Nacional para combater o abuso e a exploração sexual da criança e do adolescente. É de autoria da deputada Rita Camata, do Espírito Santo. E a segunda vitória que eu diria sobre esse tema foi a CPI da prostituição, de autoria do senador Magno Malta, do Espírito Santo também. Então, conceituar, criança é toda pessoa que nasceu e que atingiu a idade de 12 anos, de 0 a 12 anos, né? E adolescente é de 12 aos 18. Ou seja, quando você completa 18, você já é adulto. Para não dizer um dia antes de 18, então o estatuto diz de 0 a 12, criança, e de 12 a 18 é adolescente. Conceituar autor da violência sexual. Então, pedófilo é aquele elemento que tem um instinto voltado para fazer sexo com criança e adolescente.
ele tem um instinto obsessivo, certo? Somente para fazer sexo com crianças e adolescentes, ou então expor pornografia e todos os atos libidinosos. Pedófilo ocasional é aquele elemento que ele tem sim a intuição de fazer sexo com criança e adolescente, mas ele não anda diretamente procurando esse momento. Ele, nos momentos ocasionais, nas oportunidades, então ele está lá, não perde a oportunidade, é o ocasional. E outros autores da violência sexual? O criminoso comum. Quem é o criminoso comum? É aquele elemento que está preso na delegacia, ou então nos presídios de segurança máxima, ou então solto mesmo, certo? Mas ele tem uma má índole, ele é um criminoso, já cometeu crime e, havendo uma oportunidade, ele também não deixa passar. Por quê? Porque ele é uma pessoa que o próprio nome está dizendo, é um criminoso comum, é uma pessoa de uma índole despreparada, desregulada de acordo com as normas sociais. Então, os sociopatas é uma pessoa que é portador de diversas psicopatologias ou perversões sexuais, como a efebofilia e a pederastia. O que os pais devem fazer para prevenir o abuso sexual e proteger seus filhos? Então, já foi falado um pouco, mas nós vamos detalhar mais também. Está bem informado sobre a realidade dos abusos sexuais contra crianças, ouvir seus filhos e acreditar neles, por mais absurdo que seja, que pareça o que estão contando, dispor de tempo para seu filho e dar-lhe atenção, saber com quem seu filho está ficando nos momentos de lazer, conhecer seus colegas e os pais deles também. Veja que até o Dr. Rogério falou que os problemas de pedofilia estão muitas vezes próximo à sua casa, bem próximo a você mesmo. E é verdade, você vai ver mais à frente como isso se concretiza, e especialmente dentro, às vezes até dentro da sua casa. Então, procurar informar-se sobre o que sabe e com quem lidam com a questão da violência e do abuso sexual, os responsáveis pela creche, pela escola, pelos programas de férias. Faça o mesmo com seu pediatra, o conselheiro, o conselheiro religioso, a empregada e a babá. Antes de tudo, falar com seu filho ou sua filha e lembrar-se que o abuso sexual pode ocorrer ainda nos primeiros anos da infância. Então, gente, veja como é importante essas questões que o pai deve se preocupar com o seu filho, até mesmo com o conselheiro religioso. Ainda não significa dizer
que é uma pessoa certa para você ficar despreocupado que seu filho está em boas mãos. Ainda o professor também não é a pessoa certa para você, não, mas está com o professor, né? Você tem que conhecer o professor, tem que buscar conhecimento mesmo atrás disso aí, como nós temos visto, as babá e empregadas são também pioneiras nesse ato, né, para praticar esse ato. Entre 18 meses e 3 anos, ensine a ele ou a ela o nome das partes do corpo. Entre 3 a 5 anos, converse com eles sobre as partes privadas do corpo, aquelas cobertas pela roupa de banho. E também como dizer não. Fale sobre a diferença entre o bom toque e o mau toque. Após os 5 anos, a criança deve ser bem orientada sobre sua segurança pessoal e alertada sobre as principais situações de risco. Após os 8 anos, deve ser iniciado a discussão sobre os conceitos e as regras de conduta sexual que são aceitáveis pela família e fatos básicos da reprodução humana. Tudo isso você tem que tratar com o seu filho. Consequência do abuso sexual para a criança. Então, sentimento de ser má, suja e pouco valor. Ela acha que não tem valor nenhum. Sentimento de culpa e vergonha. Perda de confiança em outras pessoas. Medo constante de sofrer novos abusos. Somatizações frequentes. Depressão. Na vida adulta, dificuldades de relacionamento social e de conquista profissional, impotência sexual e fragidez, depressão e até mesmo suicídio. Isso aí foi bem também explícito pelo doutor Rogério, né? Impunidade. Desinformação da sociedade em geral. Isso aí é um mal muito grande, porque o caso é seríssimo e a sociedade, de modo em geral, é desinformada sobre o fato. Não ocorrência de denúncia. Então, quando você toma conhecimento de um fato desse, geralmente você não denuncia por uma questão ou outra. Dificuldades nas investigações policiais. Os policiais têm bastante dificuldade para investigar esse tipo de casos, porque são muitos, eles são muito sutis, eles acontecem lá no lar da pessoa, dentro nas entrelinhas, dizemos assim, da casa de cada um, e às vezes com o pai, com a mãe, certo? Com o tio, com aquela pessoa bem próxima a você. E tudo isso dificulta, tanto para os policiais, como também para os pais e etc. Dificuldades no judiciário. O judiciário, nós vamos ver logo à frente, que o processo acontece, o juiz pede a prisão, mas por outras consequências que a lei, umas brechas da lei, logo o pedófilo está solto. Impunidade, nós citamos aqui uns casos aqui de impunidade. Caso 1, em 2002, Beberibe, Ceará,
Menina de 11 anos estuprada pelo próprio pai, que a engravidou. O pai foi absolvido, veja só, foi absolvido. Ele reconheceu que mantinha relação sexual com a filha, mas sem coação, e que a iniciativa era dela. Confessou que transava com a filha de 11 anos durante o dia e à noite com a mulher, com a mãe da menina. O Ministério Público recorreu da sentença, ou seja, ele foi, absolvido. O Ministério Público, aquela velha história da justiça que nem todas as pessoas têm conhecimento como funciona a justiça, mas é uma vergonha. Os bandidos muitas vezes são logo soltos. O Ministério Público recorre da sentença. Recorrer da sentença é pedir para que o cara seja preso novamente, mas os advogados e as brechas da lei soltam e mantém o cara solto no meio nosso. Então, no caso 2, também em Beberibe, Ceará, menina de 11 anos estuprada por um motorista de táxi que a engravidou. O autor foi absolvido mais uma vez. Ele reconheceu que a menina relacionamento sexual com a menina, mas que tudo ocorria por iniciativa dela. O Ministério Público recorreu da sentença, o mesmo caso. Então, abuso sexual de crianças. A regra é, como eu já disse, a impunidade. Nunca será, ou seja, até agora, sempre, a regra é a impunidade. Rio de Janeiro, 15 de setembro de 2007. Reportagem do jornal Extra, de 28/8/2007, aborda vários casos de abuso sexual de criança e divulga uma estatística. Em 30 meses, foram registrados no Rio de Janeiro 465 casos de abuso sexual. Apenas 24 viraram processo e só 3 casos chegaram ao final com os abusadores condenados. Escutem, gente, 465 casos, somente 24 foram processados, viraram processo. Processo é que foi apurado na justiça, certo? É que chegou até o juiz. Inquérito só chega até o delegado, e processo chega até o juiz. E só 3 casos chegaram ao final com a condenação. Continuando, é incrível. E pior ainda pelo que temos acompanhado no Brasil. Após 2 ou 3 anos de cadeia, os pedófilos, graças à progressão de pena, são liberados. Progressão de pena é uma brecha que a lei tem lá, certo? Voltaram para a rua. Foram liberados, voltaram para a rua. O pedófilo é um compulsivo e obsessivo, com opções sexual por criança. Deve ser afastado da sociedade enquanto é tratado. Só pode voltar ao convívio social com rígida monitoração de suas atividades, De uma outra forma, ele voltará a atacar crianças. Então, seria importante que o pedófilo
retornasse à sociedade totalmente monitorado, o que não acontece de forma alguma na justiça, certo? Ele é liberado, lá na cadeia não socializa ninguém e ele volta com a mesma conduta para a sociedade. A lei garante a proteção contra o abuso e a exploração sexual. Constituição Federal, artigo 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Inciso 4. A lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990, com alterações da Lei 11.829 de 2008. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Código Penal. Estupro. Artigo 213. Constranger. O que significa o ato do estupro? Constranger é a conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça. Por conjunção carnal, entende-se a penetração do pênis na vagina, completa ou não, com ou sem ejaculação. Assim, o estupro é um crime que só pode ser praticado por um homem contra uma mulher, incluindo, nesses casos, meninas e também adolescentes. Meninas e adolescentes. Mulher, né? Mulher e homem. Pena, reclusão de 6 a 10 anos. Reclusão, essa palavra reclusão significa cadeia, ou seja, cadeia fechada, certo? É presídio, você ficar preso, fechado. Hediondo, essa palavra hediondo aí que eu coloquei, é para explicar que esse crime aí passou a ser hediondo a partir de uma nova lei que foi criada para aumentar a pena. E hediondo significa dizer que os crimes hediondos, a pessoa não tem direito aquelas regras que os outros criminosos têm. E também não cabe fiança. O cara, depois de ser preso pelo crime hediondo, ele não pode receber o direito de fiança e nem aquele indulto. O indulto do Dia dos Pais, do Dia das Mães, ou de outras passagens importantes, para vir em casa e assinar aquele termo de responsabilidade para retornar ao presídio, com data pré-determinada pelo juiz. Atentado violento ao pudor. Artigo 214. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Ou seja, qualquer pessoa, você constranger qualquer pessoa, né, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso, diverso da conjunção carnal. Ou seja, qualquer ato libidinoso da conjunção carnal, seja expondo seus órgãos
para aquela pessoa, para aquela criança, aquele adolescente, seja colocando ele para pegar ou para ver, tudo isso faz parte do ato libidinoso. Pena, reclusão, que é cadeia fechada, de 6 a 10 anos. Ato libidinoso é o que visa ao prazer sexual. Agora é crime hediondo, ou seja, hediondo eu já expliquei no slide passado. Corrupção de menores, artigo 218. Corromper ou facilitar a corrupção de pessoa maior de 14 anos e menor de 18 anos, com ela praticar ato de libidinagem ou induzindo-a a praticá-lo ou presenciá-la, pena, reclusão, você já sabe, reclusão é cadeia fechada, de 1 a 4 anos. Pornografia, artigo 234. Fazer, importar, exportar, adquirir ou ter sob sua guarda, para fim de comércio ou distribuição gratuita mesmo, ou de qualquer exposição pública, escrita, desenho, pintura, de próprio punho ou de qualquer outra forma, estampa ou qualquer objeto obsceno. Obsceno é relacionado aos órgãos sexuais. É pena detenção de 6 meses a 2 anos ou multa. Pedofilia na internet. Foi aprovado o projeto de lei número 3.773 de 2008, que qualifica e determina punição para crime de pedofilia na internet. O projeto vem corrigir alguns problemas com a legislação vigente, visto que até então a posse de material, até antes, você ter esses materiais em casa não significaria nada, não era problema nenhum você ter material de pornografia em casa para expor, mas aí daí passou a ser problema, exibindo menores de idade em situação de sexo explícito ou safadagem em geral, não era considerado crime antes, né? Mas agora é. Então, pena, reclusão você já sabe, cadeia fechada de 1 a 4 anos e multa. Bom, antes de entrar nesse slide aí, que foi também apresentado por um dos meus antecessores, eu queria dizer que a sedução, eu deixei de expor ali a sedução, que era muito falada antes, mas sedução deixou de ser crime agora, certo? Não é mais crime sedução. Então, vamos proteger nossas crianças. Talvez o melhor caminho seja ensinar a criança a se proteger. O que fazer para controlar a exploração sexual comercial? Campanhas continuadas, né? Nacionais e internacionais. Temos que trilhar por aí. Punir. A regra tem sido a impunidade. Quando se fala de punir, até hoje, o presente momento, é impunidade. E tem aí uma senhora pedindo ajuda, por favor, me ajude, por favor, a denunciar, certo? Que é o nosso caminho, que é o nosso dever, que é o que nós devemos fazer. A regra de ordem é denunciar. Ações governamentais e cobranças da sociedade civil organizada também é outro caminho que nós devemos trilhar. Então nós vamos falar agora de algumas coisas
que são verdade e outras que não, mitos que não são verdade. O abusador sexual é um psicopata, um tarado, que todos reconhecem na rua. Não, negativo. O cara não é esse aí, o cara que abusa das pessoas. É mentira isso aí. Realidade. Na maioria das vezes, aqui você vai ver com mais especificidade o que também já foi dito. Na maioria das vezes, são pessoas aparentemente normais e que são queridas pelas crianças e pelos adolescentes. Então, vamos ter cuidado, é aquela coisa que eu falei sobre até mesmo o professor, orientador religioso, o próprio delegado, o próprio policial que está cuidando do caso, certo? É uma pessoa suspeita, você tem que ter cuidado sobre isso aí. Então, mentira também. O estranho representa o perigo maior às crianças e o adolescente. Negativo. Nem sempre o estranho, a pessoa estranha representa. Os estranhos são responsáveis por um pequeno percentual dos casos registrados. Na maioria das vezes, as crianças e adolescentes são sexualmente abusadas por pessoas que já conhecem, como pai, a mãe, parentes, vizinhos, amigos da família, colega de escola, babá, professores, professora, ou médicos e médicas. O médico do seu filho, você tem que estar próximo a ele para saber o que ele está dizendo. Então, outra mentira. O abuso sexual está associado à lesão corporais. Não, nem sempre, foi também explicado aqui pelo doutor, nem sempre a sua criança vai estar abusada sexualmente e você vai identificar através das lesões corporais, de jeito nenhum. Ela pode ser abusada e não ter nenhuma lesão. Qual é o correto? A violência física contra criança e adolescente abusado sexualmente não é o mais comum, mas sim o uso de ameaças ou a conquista de confiança e do efeito e do afeto da criança. As crianças e os adolescentes são, em geral, prejudicados pelas consequências psicológicas do abuso sexual. Passou? Ainda continuando. É mentira. Ou seja, mito. A criança mente e inventa que é abusada sexualmente. Não. A criança nem sempre mente. Raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são físicos. E nestes casos, em geral, trata-se de crianças maiores que já obtiveram algumas vantagens. É mito. É fácil identificar o abuso sexual em relação das evidências, em razão das evidências físicas encontradas nas vítimas. É mentira isso aí. Em apenas 30% dos casos, há evidências físicas. As autoridades devem estar treinadas para as diversas técnicas de identificação de abuso sexual. Mentira também. A maioria dos pais e professores estão informados sobre o abuso sexual de crianças, sua frequência e como lidar. Nunca nós estamos preparados para lidar com esses casos, nem estamos sabendo de tudo. O que é verdade? A maioria
A maioria no Brasil desconhecem a realidade sobre o abuso sexual de crianças. Pais e professores desinformados não podem ajudar uma criança. Ainda continuando, gente. Mito. O abuso sexual é uma situação para que não mereça uma prioridade por parte dos governos. Não. O que é verdade? O abuso sexual é extremamente frequente em todo o mundo. Sua prevenção deve ser prioridade até por questões econômicas. Um estudo realizado nos Estados Unidos, por exemplo, revelou que os gastos com atendimento a 2 milhões de sobreviventes de abuso sexual infantil chegou a 12 bilhões e 400 de dólares por ano. O abuso sexual, na maioria dos casos, ocorre longe da casa da criança ou do adolescente. É mentira isso aí. A verdade, o abuso ocorre com frequência dentro ou perto da casa da criança ou do abusador. As vítimas e os abusadores são muitas vezes do mesmo grupo étnico e nível socioeconômico. O pedófilo, em características próprias que o identificam. É mentira isso aí. O pedófilo não tem características próprias. O pedófilo é qualquer pessoa. Eu acho que é o último, né? Desse. Então, o abuso sexual se limita ao estupro? Não. Além do ato sexual com penetração vaginal, estupro ou anal, outros atos são considerados abuso sexual, como o beijo, a manipulação de órgãos sexuais, a pornografia e o exibicionismo. A maioria dos casos é identificada. É mentira isso aí. Estima-se que poucos casos, na verdade, são identificados quando há o envolvimento de familiares. Existem poucas responsabilidades de que a vítima faça a denúncia, seja por motivo afetivo ou por medo do abusador, medo de perder os pais, quando se trata de pais, né? De ser expulso da casa, né? De outros membros da família, temendo outros membros da família, não acreditam em sua história, que podem não acreditar em sua história, e de ser também acusado da discórdia familiar, tá entendendo? Então, o que é mentira também? É impossível prevenir o abuso sexual de criança. É mentira isso aí. Há, sim, maneiras práticas e objetivas de proteger as crianças do abuso sexual. Aí, eu creio que esse aí é o último. Mito. A divulgação de testes sobre pedofilia e fatos de crianças e adolescentes em posições sedutoras ou praticando sexo com outra criança, adulto e até animais, não causam maléficos, mas vez que não há contato e tudo ocorre virtualmente na tela do computador. É mentira isso aí. O maléfico é enorme para as crianças. Fotografias
ou filmadas. O uso dessas imagens e textos estimula a aceitação do sexo de adulto com criança, situações criminosas e inaceitável. Sabe-se que, frequentemente, o contato de pedófilo inicia-se de forma virtual, através da internet, mas logo pode passar para a conquista física, levando inclusive ao assassinato de crianças. Outra mentira: as vítimas do abuso sexual são orientadas de família, são oriundas de famílias de nível socioeconômica baixo, negativo. Os níveis de renda familiar é de educação e de educação não são indicadores de abuso. Famílias das classes média e alta podem ter condições melhores para encobrir o abuso e manter o muro do silêncio, aquela palavra que eu falei no início, né? Então, o que a polícia local, a polícia de Curral Novo do Piauí, pode fazer para ajudar para a gente conquistar essa vitória? Entrar nesta guerra com mais intensidade, que nela nós já estamos, mas com mais intensidade. Procurar se capacitar mais sobre o assunto. Ou seja, nós policiais precisamos nos capacitar mais sobre o assunto, porque é muito específico esse assunto. Procurar conhecer melhor cada policial, cada PM, policial militar, que irá lidar com o fato, com o caso. Porque nem todo policial ele pode se tornar, de repente, um pedófilo, está cuidando do caso e ele pode ser um pedófilo, né? Especificamente, a partir de então, abrir as portas para receber as denúncias, é claro, né? Cuidar com zelo de cada caso, prender os criminosos, pedófilos. Justiça, eu coloquei essa palavra justiça, é que a polícia, né, em todos os casos, não só nesses casos, mas nos casos de modo em geral, que envolve crime, eu acho que todo mundo sabe dessa história. A polícia prende, geralmente a polícia prende, mas a justiça é a pioneira em soltar, certo? Então o cara termina de matar seu filho, você pensa, agora o cara vai ficar preso, porque o policial prendeu. Mas logo o cara está solto, porque através dos advogados, das brechas que a lei tem, a justiça solta. E já é uma história comum em toda a sociedade, que o pessoal diz assim, a polícia prende e a justiça solta. É claro que a justiça é que solta, mas solta antes do momento certo, às vezes. Sem a ajuda da sociedade, seremos frágeis, estaremos falidos. É claro, gente. E aqui eu peço em público, nós estamos terminando, e eu até me antecipo para agradecer aquelas pessoas que tiveram a boa vontade, né, de ficar até o fim, embora assim cansativo, porque foi longa a minha matéria, né? Mas eu creio que foi importante para todos nós, e eu agradeço muito as pessoas que ficaram atentamente ouvindo. Aqueles que ficaram saindo, a gente fica assim, o palestrante começa a ficar um pouco agoniado, vendo as pessoas saindo, certo? Então, que não deram muita importância,
mas a gente deixa uma mensagem. Esperamos que na próxima essas pessoas possam ter mais atenção, porque é importante demais o assunto que nós estamos tratando, né? Então, parabéns mesmo. Eu não estou finalizando totalmente, mas já está no fim. Mas parabéns para os que ficaram atentamente. Vocês são show. Então, seja o primeiro a denunciar. O primeiro. Você fazendo isso aí, meu amigo, você está resolvendo todo o problema. Porque a questão está no denunciar. Então, se você denunciou, não se limite à amizade ou medo de quem vai denunciar. O pequeno sinal pode ser o maior mal. O que é que eu quero dizer com isso, gente? Você identificou uma coisa muito pequena. Você, não, mas aquilo ali não significa. Eu acho que não é problema nenhum. Você pensa assim, não é problema nenhum. Você desconfiou que o pai da criança, a mãe ou a mãe mesmo, viu o seu esposo assim visitando o quarto da sua filha e tal. Não, mas isso aí é normal, tal. Então, um detalhe simples. Aí você pensa, não é problema não, você nem desperta. Então, o pequeno sinal, alerte-se, porque pode ser o maior mal, pode ser que o caso já esteja acontecendo. E aí, meu amigo, para que um mal maior do que esse? Boa noite a todos e a todas, e muito obrigado, gente. Muitíssimo obrigado.